Há muitos séculos atrás, numa época em que o povo de Israel vagava pelo deserto, guiado pelo seu líder e profeta, Moisés, uma cena de despedida e transcendência acontecia nos montes de Moabe. Moisés, um homem venerável com 120 anos de idade, havia sido informado por Deus que não cruzaria o Jordão para adentrar a terra prometida com o povo de Israel. Devido a uma desobediência anterior, quando feriu uma rocha para obter água, em vez de falar com ela como Deus havia ordenado, Moisés foi impedido de alcançar a terra que tanto ansiava para seu povo. Então, Deus conduziu Moisés das campinas de Moabe ao topo do Monte Nebo, de onde se podia vislumbrar toda a extensão da terra prometida. A vista panorâmica se estendia da planície de Jericó até o vasto mar Mediterrâneo. Moisés vislumbrava a terra prometida a seu povo, embora não pudesse acompanhá-lo fisicamente. E Deus disse a Moisés: "E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei ao povo de Israel." E assim, Moisés aceitou o decreto divino, sabendo que cumprira sua missão, guiando seu povo da escravidão no Egito para a beira da terra prometida. Seu legado permaneceria vivo, mas sua jornada física estava prestes a terminar. Nos versículos finais do livro de Deuteronômio, testemunhamos o fim da vida terrena de Moisés. O homem que falara com Deus face a face falecera ali, nos montes de Moabe. E disse-lhe o Senhor: "Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás." Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Porém, esse não era o fim da história de Moisés. Algo extraordinário e misterioso ocorria naquele mesmo momento. Conforme o livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, nos revela, uma batalha celestial se desenrolava. O arcanjo Miguel lutava com o diabo pelo corpo de Moisés, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Não se sabe de onde Judas extraiu essa narrativa, mas há uma possibilidade de que ele tenha adquirido essas informações através de uma tradição transmitida oralmente ou por escrito. Uma fonte antiga, chamada de A Assunção de Moisés, poderia ter sido a base para a narrativa presente na Carta Sagrada. O motivo exato da luta pelo corpo de Moisés não foi detalhado nas escrituras canônicas. Há algumas hipóteses para a pretensão do diabo sobre o corpo de Moisés. Primeira, considerando que o corpo de Moisés era matéria, o diabo acreditava que pertenceria a ele, pois a matéria era associada ao mal. Segunda, como sabemos, o diabo também é chamado de acusador, e muitos acreditam que o diabo acusava Moisés de assassinato por ter tirado a vida de um egípcio, e que por conta desse pecado, o corpo de Moisés pertencia a ele. E olhou para um e para outro lado, e vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio, e escondeu-o na areia. Terceira, o diabo queria o corpo de Moisés para a prática da idolatria. Alguns teólogos levantam essa hipótese de o diabo querer o corpo de Moisés para apresentá-lo ao povo de Israel em um momento futuro e tentá-los a adorá-lo. Mas, em Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6, vemos que o próprio Deus sepultou Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Especula-se que o Senhor fez isso porque se o túmulo de Moisés fosse conhecido, provavelmente se tornaria um santuário ou lugar de peregrinação. Por esse motivo, Deus manteve o túmulo escondido, evitando que se transformasse em um foco de devoção. Assim, o corpo de Moisés encontrou sua morada final na eternidade. Vimos que o arcanjo Miguel não cedeu às provocações do diabo, e em sua majestosa forma, proferiu apenas uma resposta: "O Senhor te repreenda." A vitória do arcanjo Miguel sobre o diabo, em defesa do corpo de Moisés, demonstrou a importância de deixar o julgamento nas mãos de Deus. E assim,
Judas destaca o comportamento exemplar do arcanjo Miguel durante a disputa. Mesmo tendo imenso poder e autoridade como arcanjo, Miguel não proferiu nenhuma acusação contra o diabo. Em vez disso, ele mostrou humildade ao dizer: "O Senhor te repreenda." Essa atitude destaca a importância de deixar o julgamento nas mãos de Deus. Essa história nos ensina que devemos tratar os outros com humildade, evitando julgamentos imprudentes. É um lembrete para não nos deixarmos dominar pelo orgulho e, assim como o arcanjo Miguel, reservar o julgamento apenas a Deus. A luta vitoriosa de Miguel contra Satanás, por incumbência divina, torna ainda mais significativo que ele tenha deixado a repreensão nas mãos do Senhor durante a disputa pelo corpo de Moisés.